Olá, amigos de Safras e Mercado. Hoje é segunda-feira, 1º de agosto. Sou jornalista da agência Safras, Alessandro Carvalho. Estamos começando mais um Clima na Semana. Vamos conversar com o agrometeorologista da Rural Clima, nosso parceiro Marco Antônio dos Santos. Tudo bem, Marco? Como é que tá? Tudo bem, Alessandro? Como que tá aqui? Tá, graças a Deus, tudo bem. Começando oficialmente hoje, né, a safra 22/23, hoje dia 1º de agosto, aqui para nós começa oficialmente nossa safra 22/23. Olha, temos bastante assunto, então, para tratar. Uhum. E antes de começar, convido a você que não se inscreveu ainda no nosso canal no YouTube, que inscreva-se, que ative as notificações todos os dias, materiais novos para você no nosso canal no YouTube, Safras TV. Entre no nosso site safras.com.br, conheça a plataforma de Safras, peça uma demonstração gratuita. Bom, Marcos, você já adiantou que temos aí motivos para tratar ainda com mais carinho do assunto clima, que sempre é importantíssimo para o agronegócio, e temos que falar como é que vai ser essa semana, temos aí projeção para agosto e ainda a projeção para essa nova safra que se aproxima. Bom, Marco, o que dá para a gente falar do clima nessa semana para o Brasil e já estendendo para o mês de agosto? Olha, Alessandro, vamos lá. Então vamos começar, acho que a gente tem muita coisa. Primeiro para o mês de agosto, né? Apesar de um julho extremamente atípico para o Brasil, porque nós estamos no inverno, e nós não tivemos inverno, aquela cara de inverno, né, no mês de julho, temperaturas altas, tempo um pouco mais seco, principalmente aí no sul do Brasil, não na região central e norte, porque isso é normal, tempo seco nessas áreas, né, mas as temperaturas mais altas chamaram muita atenção nessa época do ano, né, que a gente está tendo um inverno extremamente quente, algo incomum para o centro-sul do Brasil, agora. Mas o mês de agosto ainda continua com temperaturas elevadas para essa época do ano, mas volta a chover em várias partes do Brasil. Até mesmo há possibilidades que na semana que vem, na segunda semana de agosto, venham ocorrer algumas chuvas no Mato Grosso do Sul, algo que até chama um pouco a atenção e traz uma certa preocupação, Alessandro, por conta do algodão, que ainda está no campo, né? Muitas lavouras de algodão ainda estão no campo e chuvas nesse momento podem trazer prejuízos à qualidade do algodão. E como a gente sabe, e vocês sabem até melhor do que eu, que tem muito milho sendo armazenado a céu aberto no Mato Grosso. Então, chuvas nesse momento podem ser meio que prejudiciais. Então, temos que tomar muita atenção agora e ver se realmente vai acontecer essas chuvas, né, se as previsões confirmam, porque se elas vierem, isso pode trazer prejuízo tanto para as lavouras de algodão quanto para esses milhos armazenados a céu aberto. Marco, falando mais do curtíssimo prazo, essa semana como é que deve ser aí nas principais regiões do Tá. Brasil? Cara, chuvas, tempo segue seco, sem previsão de chuvas somente no sul do Brasil, porém, o início dessa semana, os primeiros dias de agosto, serão marcados pelo tempo seco e quente no Rio Grande do Sul, aí na terra de vocês, quando volta a chover somente entre a quarta e quinta-feira, mais especificamente na quinta-feira, é que há previsões de retorno das chuvas, não só para o Rio Grande do Sul, mas Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e Mato Grosso do Sul e Paraguai. Volta a chover também no Paraguai e na Argentina a partir de quarta para quinta-feira ali, né? E essas chuvas devem se estender até sexta. Diferentemente do que foi esse final de semana, que choveu e entrou uma massa de ar polar na sequência, essa vez não, vem a frente fria e não tem uma entrada de massa de ar polar que possa derrubar as temperaturas. Então, as temperaturas continuarão um pouco mais elevadas, mas dando condições, Alessandro, tanto para o desenvolvimento das lavouras de inverno, em especial o trigo, mas também dando condições já para o plantio do milho, porque o milho já está sendo semeado em muitas áreas aí do Rio Grande do Sul. Então, essas chuvas de agora, tanto dessa semana quanto da semana que vem, mantém uma condição favorável, tanto para o trigo quanto para o milho. Marco, você já deu aí uma prévia
de como deve ser aí o clima para agosto no Brasil, mas tem alguma região ou alguma cultura que te preocupe neste momento, em agosto, nas regiões do Brasil? Não, acho que assim, ó, as condições estão relativamente mais tranquilas. Lógico que muitas regiões aí do Sudeste precisariam de umas chuvas, né? Porque está um pouco mais seco e temperaturas um pouco mais elevadas. Mas, Alessandro, se você olhar historicamente, tanto a região Sudeste, Centro-Oeste, Mapitobá, essa região mais Centro-Norte do Brasil, climatologicamente falando, é um tempo mais seco, sem previsão de chuvas. Então, até muita gente me pergunta aí das áreas de café, cana, tá precisando de chuva, não sei o que, mas eu falei assim, meu, se não chover junho, julho e agosto nessas áreas, é normal. O anormal seria chuvas frequentes, né? Então, assim, eu sei que está rolando uma certa preocupação com relação a uma possível, uma seca, né, no café ou nas áreas aqui O da café região. tem subido e estão falando, principalmente os É, agentes no exterior, que em grande parte isso pode estar sendo influenciado pelo clima seco no Brasil. Mas aí tem muita especulação, né, Marco? assim, eu não quero falar se é especulação ou não, olhando só para a área de clima, a gente vê o quê? Que há uma tendência realmente de seca, que é normal para essa época do ano. Vai ter algumas chuvas, não é um agosto extremamente seco, deve ocorrer uma chuvinha aqui, uma chuvinha ali, mas lógico, bem pontual, nada que reverta o quadro da estiagem, né? Mas é normal dessa época do ano. O que pode estar um pouco anormal são as temperaturas que estão realmente mais elevadas. A gente não está tendo aquele frio recorrente que é no mês de julho, no mês de agosto, né? Mas falar que tá seco, isso vai trazer julho é seco. E tem outro fator. Quanto mais seco for o mês de julho e agosto, melhor para a indução floral. Por que isso? Porque o café necessita de um período seco ou um estresse hídrico acentuado, agora nessa época do ano, para que todos os botões florais amadureçam uniformemente e quando vierem as chuvas lá em setembro, que é normal, no final de setembro, haja um florescimento uniforme. Por quê? Se você você não tem esse estresse hídrico, ou seja, chuvas irregulares nessa época do ano, faz com que os botões florais amadureçam em períodos diferentes. E a hora que vinha a grande florada, vem totalmente desuniforme, o que é prejudicial depois lá na frente para colheita, maturação, qualidade. Então, eu espero que realmente agosto não venha com grandes surpresas, com chuvas e tal, para que em setembro, quando aí sim as chuvas começarem a voltar de forma regular, tanto o café quanto a cana-de-açúcar venham a se desenvolver e o café é uma florada bem uniforme, com bom pegamento, para que a gente tenha uma safra 23 excelente. E, Marco, o Laninha sumiu? Foi-se? Não, não, calma, vamos lá. O Laninha tá. Escafedeu-se? Não, pelo contrário, o Laninha está aí, ele está presente. Nós temos ainda uma laninha ativa, ela vai estar ainda influenciando o clima pelo menos para os próximos 90 dias, ou seja, todo mês de agosto, setembro e outubro. Isso pode fazer com que as chuvas não cheguem tão cedo na região centro-norte do Brasil, como foi 2021, porque 2021, exatamente um ano atrás, as chuvas chegaram muito cedo, o plantio ocorreu muito cedo, você sabe disso, né? Vocês lembram disso? Esse Uhum. ano não. Essa laninha deve fazer com que as chuvas chegam não atrasadas, mas dentro de uma normalidade. Ou seja, a gente vai ver algumas chuvas ocorrendo na segunda quinzena de setembro. No entanto, as chuvas só consolidam de fato em meados de outubro, o que é normal para a região do Cerrado, ou para o centro-norte, sudeste, centro-oeste e Mapitobá. Já no sul,
há uma tendência de chuvas mais regulares agora nos próximos 90 dias. Então, o que esperar? É uma condição dentro da normalidade. Nem as chuvas não chegam tarde quanto foram em 2020 e muito menos chegarão tão cedo quanto foi 2021. Então, o plantio deve andar dentro da sua normalidade esse ano. Não vai ser um fenômeno que vai prejudicar, como já ocorreu em outras ocasiões. Não, não. Não, eu acho que essa laninha, Isso ela tem a ver vem, com a intensidade dela, né? ela tem com a intensidade e outro caso, mesmo o modelo americano, que era o modelo que mais pregava a laninha, ou que vem mais acentuando a presença da laninha, ele mesmo já começa a colocar uma laninha de fraca intensidade, já para esses próximos 90 dias, e ele mesmo fala que a partir de novembro, as águas do Atlântico já entram num processo de aquecimento e que o verão de 2023 pode ser marcado por o Atlântico com temperaturas acima da média. Longe de virar El Niño, pelo amor de Deus, né? Mas já com uma tendência já de mais para neutralidade do que propriamente Laninha. Então a Laninha ainda ativa nesses próximos 90 dias, mas já com data marcada para ir Sem embora. assustar, sem nos assustar. Eu acho Que que não, acho que é. beleza, que beleza. Outra coisa, estamos em agosto e a gente sabe que a história mostra que já houve episódios de geadas em agosto, eu acho que até em setembro, né? Setembro Mas e outubro já teve. outubro, dá para a gente fechar que esse ano não vai rolar mais esse risco aí Ah, ou não? Alessandro, falar que tenha 100% fechado com a meteorologia é impossível, né? Não tem Sim, como, sim. né? Mas tem Né? pouco risco, né, Mas Marcos? o risco é baixo esse ano. É assim, quando você olha os modelos, você não enxerga uma entrada de massa de ar polar de forte intensidade nesses próximos 60 dias, ou seja, agosto, setembro, né? No entanto, quando você fala de geada, a gente está junto há um ano, e você sabe muito bem disso, como que é a nossa política nesse sentido, Sim, a gente só fala de geada com 10 dias, né? Porque os modelos mudam, muitas vezes o modelo não está enxergando daqui 30 dias a entrada de uma massa polar, chega mais perto, ele indica. Mas eu acho que o risco é baixo esse ano, quando comparado aos anos anteriores, né? Não dá para falar que as condições estão totalmente descartadas, porque na história, e aí eu estou falando uma história, né? Já aconteceu geadas em novembro, sim, né? acontece. Extremamente raro, mas uma vez a cada não sei quantos anos acontece. Mas é fato que, e é por isso, como não tem previsão de geada, é por isso que o produtor gaúcho está se atracando no plantio do milho agora, porque tem condições hídricas favoráveis, porque está chovendo, está úmido o solo, e não tem previsões de geadas, é tudo que o produtor quer. Então, por isso que o Sim. produtor gaúcho está atracado aí no trator, na plantadeira, plantando seu milho. Que bom, boas notícias para cá. Agora a pergunta vai ser para os Estados Unidos, como é que está a situação Ah, aí o lá? bicho A gente começa. é, Não, pode falar. tem sinalzinho amarelo, vermelho, né? Olha, Como tem é que um está a sinal situação? amarelo piscando com força ali, porque o mês de agosto vai ser um mês determinante para a safra americana, né? Eu vi, e aí eu quero fazer só um relato, que eu vi muita gente comentando nas redes sociais que essa vai ser uma das piores, está sendo uma das piores secas dos Estados Unidos. Já vi um cara falando que a seca é das piores dos últimos 22. Cara, com muito cuidado, porque quando a gente pega os relatórios de condições das lavouras que o USDA solta toda segunda-feira, né? As condições agora estão ruins, realmente estão um pouco ruins. Os percentuais de áreas Tem de piorado, so né? Tem piorado. têm piorado, mas está muito longe de ser um 2012. E por que 2012? Porque foi a última grande quebra dos Estados Unidos. Está muito longe de ser comparada a 2012, né? No entanto, os próximos 15 dias, ou seja, tanto essa semana quanto a semana que vem, serão marcados por poucas chuvas no meio oeste americano e temperaturas bastante elevadas. Tais condições
poderão fazer com que os percentuais de lavouras, tanto de soja quanto de milho, em condições ruins e muito ruins, se elevem nos próximos 3 relatórios, que é o de hoje, o de segunda-feira que vem, que é dia 8, e o relatório do dia 15, que é daqui 15 dias. Então, esses 3 próximos relatórios podem realmente elevar os níveis ou os percentuais de lavouras, e isso pode dar uma percepção de que a safra vai quebrar. Então, a produção realmente vai ficar mais baixa. Isso é fato do que a USDA divulgou lá atrás. Mas é fato também que não vai ser nenhum desastre, como muita gente está Sim. pregando. Mas é uma situação que preocupa, né? Porque Preocupa bastante, temos que ficar de é, olho, porque assim, o mês de agosto não será uma ausência total de chuvas, viu, Alessandro? E quem está nos assistindo agora, não será, mas são chuvas irregulares. Então, pode ser que uma ou outra região venha a ser impactada. E qual são, se a gente pegar o mês de agosto, a gente vai observar que o mês de agosto não é uma ausência total de chuvas sobre as principais áreas produtoras dos Estados Unidos, mas também não é chuvas generalizadas. Então, vai ter chuvas, mas irregulares. Então, isso pode trazer uma certa percepção de que a safra vai quebrar, mas está longe de ser uma quebra generalizada ou parecida com 2012. Então, os principais estados produtores, que é Illinois, Iowa, Nebraska, as Dakotas e ali Kansas, que representa mais ou menos, para quem está nos assistindo aqui, seria Mato Grosso, Goiás, né? Mato Grosso do Sul e o Paraná e Rio Grande do Sul, esses 5 estados que hoje aqui no Brasil representam mais de 60% da produção, 70% da produção brasileira, esses estados norte-americanos representam quase 70% da produção dos Estados Unidos. Então, nós temos que olhar muito bem o que está acontecendo, porque tem chuvas irregulares e temperaturas muito altas agora em agosto. Então, isso pode trazer alguns probleminhas. beleza, Marco. Então, estamos aí com uma situação, de novo, em relação a, comparando o Brasil e os Estados Unidos, uma situação bem mais tranquila para o Brasil, né, do que Sim, para os nossos, sim, do que para os Estados Unidos, né, Marco? exatamente. Marco, muito obrigado. Um abraço, uma boa semana para ti e a todos que nos assistem. Fiquem juntos da gente nas nossas redes sociais que estão descritas nesse vídeo. Inscrevam-se no nosso canal, acionem as notificações, deem o seu like, que você vai saber das nossas novidades diariamente. E entre no nosso site safras.com.br, conheça a nossa plataforma, peça uma demonstração gratuita. Marcão, muito obrigado. Eu que agradeço, Alessandra. Um abraço a todos e até semana que vem.